Olá, pessoal! Nessa aula de hoje, a gente vai começar a ver os principais tipos de tratamento de esgoto que são aplicados normalmente nas ETEs brasileiras. Então, antes de falar propriamente sobre as ETEs, eu queria fazer uma relação aqui com o processo industrial. Dentro de uma indústria, a gente tem geralmente a entrada de matéria-prima e também a entrada de insumos, por exemplo, os funcionários, os empregados, ou energia, a água, enfim, são alguns insumos que vão ser necessários para transformar essa matéria-prima em algum tipo de produto. Nesse processo, tanto dentro do próprio processo industrial, como depois do produto ser produzido, a gente tem a geração de rejeitos. Esses rejeitos, eles podem ser classificados como rejeito líquido, e aí para eu lançar esse rejeito líquido associado ao esgoto, eu preciso atender o padrão de qualidade de lançamento de efluentes, como eu disse para vocês na aula passada, da resolução 430/2011 do CONAMA. E se for um rejeito sólido, deve ser encaminhado, portanto, para algum aterro sanitário. Deve ser dada a destinação final adequada também para esse resíduo sólido. Se a gente for comparar esse processo produtivo de uma indústria com uma ETE, a gente também vai ter a entrada dessa matéria-prima, que seria o esgoto bruto, a entrada também de insumos, como por exemplo produtos químicos, está aqui como PQ, energia elétrica ou energia solar, dependendo do processo que está envolvido ali na ETE. E aí, por fim, depois de passar pela ETE, a gente vai ter como resultado, como produto produzido pela ETE, o esgoto tratado. E também dentro da ETE a gente vai ter a geração de alguns rejeitos, por exemplo, sólidos grosseiros, areia ou lodo, ou então os gases resultantes da digestão da matéria orgânica por bactérias. Então seria um esquema similar ao que acontece na indústria. Tem a entrada, tem os insumos e a saída como o esgoto tratado e também a geração de rejeitos. Esse esgoto tratado, esse produto produzido pela ETE, vai ser basicamente composto por água, por nutrientes e por um restante de matéria orgânica. E a relação dos rejeitos vai ser resultante dessa areia, de sólidos grosseiros ou de lodo, ou então dos gases, que podem ser reaproveitados posteriormente, no caso de areia, de lodo, na indústria cerâmica ou na construção civil. Os gases gerados pela decomposição da matéria orgânica podem ser utilizados para a geração de energia, chamado biogás. E os resíduos sólidos, que são inerentes também ao processo da ETE, podem ser encaminhados, devem ser encaminhados, melhor dizendo, para um aterro sanitário. Portanto, qual seria o objetivo dessa indústria chamada ETE? A primeira coisa é visar a remoção de sólidos em suspensão que está presente no esgoto, aqueles sólidos que podem servir de abrigo para micro-organismos patogênicos, para as bactérias do grupo coliformes, por exemplo. Então, é necessário se remover esses sólidos em suspensão. Ainda também vai ser preciso remover a matéria orgânica, remoção desses organismos patogênicos, necessariamente, e também, em alguns casos, a remoção de nutrientes. Então, eu vou remover esses compostos que estão presentes no esgoto ou na água residuária, para que eu consiga adequá-lo a ser lançado no corpo receptor final, de acordo com aqueles parâmetros do padrão de lançamento de efluentes que vem lá na resolução 430/2011 do CONAMA. E por que vai ser necessário remover esses componentes do esgoto? Bom, a gente pode associar, por exemplo, a matéria orgânica com relação à autodepuração do corpo receptor que vai receber esse esgoto tratado, uma vez que a gente tem, como vocês já estudaram também, quando a gente tem muita matéria orgânica no sistema associada a uma elevada DBO, a gente vai ter como consequência uma redução do oxigênio dissolvido que pode levar o manancial a ter uma zona de degradação. E aí é necessário se adequar o esgoto a ser lançado no manancial para que essa autodepuração ela aconteça conforme a capacidade do corpo em receber o esgoto tratado. Ainda em relação ao objetivo do tratamento do esgoto na remoção de sólidos mais grosseiros, associado, por exemplo, com a areia, é necessário também se remover essa areia do esgoto para evitar que ela vá ser encaminhada para um rio e gere um assoreamento dos corpos hídricos que vão receber o esgoto tratado. Também é necessário se remover os nutrientes, visando a não ocorrência da eutrofização, principalmente aqui em relação ao nitrogênio e fósforo, que são os principais nutrientes indutores da eutrofização nos corpos aquáticos.
E também é necessário se remover os micro-organismos para evitar a transmissão de doenças provocadas por esses organismos patogênicos. Eu coloquei aqui nesse slide, vou deixar para vocês linkado lá na turma virtual, esse vídeo explicando, mostrando, né, genericamente, como que é um exemplo de uma ET. E aí eu peço que vocês pausem esse vídeo aqui da aula, vão assistir esse vídeo explicativo e depois retornam para a continuação dessa videoaula, certo? Combinado? Então, voltando, vocês já viram como é que funciona, né, o esquema geral de uma ET. É importante ressaltar aqui para vocês que a gente tem alguns níveis de tratamento e alguns processos de tratamento dentro de uma ET. Os níveis estão associados a essa primeira parte aqui do slide. São os níveis preliminar, primário, secundário e terciário. Então, atenção aqui, esse é o momento de vocês escreverem novamente no caderno, certo? Então, de novo, níveis preliminar, primário, secundário e terciário. Cada um desses níveis vão estar associados a alguns processos principais que vão remover aqueles nutrientes ou matéria orgânica ou areia, né, ou os patogênicos, de maneira geral, né, aqueles compostos que estão presentes no esgoto. Nos níveis preliminar e primário, vão se predominar os processos físicos de remoção dos compostos destinados a serem removidos nesses níveis preliminar e primário. A nível secundário, vai predominar o processo biológico, em que as bactérias vão atuar, vão agir ali na matéria do esgoto para degradar a matéria orgânica. E a nível terciário, pode acontecer processos de natureza física, química e biológica para conseguir a desinfecção final do esgoto, fazer o tratamento terciário, remoção de nutrientes, ou o processo mais avançado do tratamento do esgoto. E eu falei desses processos físicos, químicos e biológicos, que processos são esses? O processo físico está associado à decantação, por exemplo, ou filtração, flotação, ou uso de membranas filtrantes. Então, há um processo físico dessa separação, geralmente, né, dos compostos que a gente quer retirar, quer remover do esgoto, da água que vai resultar, água tratada, ou do esgoto tratado, aquele efluente tratado, que vai resultar dentro do processo da ET. Os processos químicos, a gente pode ter a coagulação, ou neutralização, ou precipitação, então é necessário se ter um agente químico adicionado ao esgoto para que haja o processo de tratamento. E os processos biológicos, a gente vai ter uma divisão entre os processos anaeróbios e processos aeróbios. Então, no processo anaeróbio vai predominar bactérias na ausência que sobrevivem na ausência de oxigênio livre. Então, a gente vai ter alguns tipos de tratamento associado a esse processo biológico anaeróbio, no caso da biomassa decantada, biomassa em suspensão ou biomassa aderida. A gente vai estudar cada um desses exemplos ao longo dessas partes da aula. E outro processo biológico que também pode ser empregado é o processo biológico aeróbio, quando há presença de oxigênio livre, em que se predomina bactérias que sobrevivem na presença de oxigênio, então exemplo de lodos ativados, ou então dos filtros biológicos, biofiltro aerado, que são baseados nesse processo biológico aeróbio. E a gente também pode ter outro tipo de processo, que é o processo natural, em que as lagoas de estabilização vão ser empregadas e o esgoto vai ser tratado de maneira natural pela ação da energia solar e também pela ação das bactérias e das algas presentes no esgoto, que vão conseguir degradar a matéria orgânica e adequar o esgoto para ir para a unidade seguinte do tratamento e posteriormente dada a sua destinação final. Então, entendido quais são os níveis e quais são os processos envolvidos no tratamento de esgoto, é importante ressaltar aqui o que é removido em cada um desses níveis e cada um desses processos. Como eu falei para vocês, a parte do nível preliminar e primário são processos físicos e no nível preliminar vai se objetivar remover solos grosseiros e areia. No nível primário também é um processo físico que ocorre, mas agora a remoção vai ser principalmente de sólidos sedimentáveis e pode acontecer a remoção parcial da matéria orgânica. No nível secundário, onde ocorre o processo biológico, o principal constituinte do esgoto a ser removido é a matéria orgânica, mas dependendo de qual for a configuração da ET, pode ter uma remoção parcial de nutrientes. E por fim, com relação ao nível terciário, que pode ter processos físicos, químicos e biológicos,
ele vai objetivar a remoção principalmente de nutrientes, de patogênicos ou então de metais pesados, eventualmente. É um nível, né, mais avançado para a remoção desses constituintes do esgoto. Uma coisa também importante é que toda ET, independente de qual for sua configuração, vai apresentar o nível preliminar, com as unidades de remoção de sólidos grosseiros e areia. No entanto, nem toda ET vai ter o nível primário, certo? A gente pode ter ETs em que do nível preliminar já vai direto para o nível secundário. E aí pode ter nível terciário ou não. Esses níveis todos então não vão aparecer em todas as ETs. O que é mais comum da gente ter é ET de nível secundário, para remoção até de matéria orgânica e eventualmente alguma parcela de nutrientes. O de nível terciário são utilizadas em ETs mais avançadas, mais tecnológicas, vamos dizer assim. Terciários são utilizadas em ETs já mais avançadas. As ETs aqui de Natal elas são projetadas para ser de nível terciário, com a unidade de remoção de nitrogênio e de fósforo, unidade já que foi requisitada pelo IDEMA no processo de licenciamento para fazer com que o esgoto consiga ser lançado no estuário do rio Potengi. A gente pode ter outras ETs, outras configurações de ET que não necessariamente precisam ter essa unidade de remoção de nutrientes no final do processo de tratamento. O que mais se aplica é ter uma ET de nível preliminar seguida de unidade de nível secundário. E quando a gente fala que a ET é de nível secundário, é porque o maior nível dela é esse da unidade secundária. Se eu tiver unidade terciária, vai ser uma ET de nível terciário, mesmo que ela não apresente o nível primário no seu processo de tratamento. E então, como é que vocês vão conceber uma ET? Como é que vocês vão determinar qual vai ser o nível de tratamento, qual vai ser o processo aplicado, qual vai ser a melhor tecnologia para instalar, né, para conceber uma ET em determinado local, em determinada cidade. Primeira coisa, assim como para a parte de água, a gente precisa saber o que está sendo tratado. Então, qual é a qualidade do esgoto bruto que precisa ser tratado dentro daquela ET. Em seguida, onde que vai ser tratado esse esgoto? É uma região de clima frio ou de clima mais quente? Qual a área disponível do terreno para eu instalar as unidades da ET? Eu tenho área que eu consigo construir uma lagoa, por exemplo, ou não tenho tanta área que eu preciso ter uma unidade para tratar a matéria orgânica com menor área disponível, vou precisar de outro tipo de tratamento para poder adequar aquele esgoto a ser lançado em determinado manancial. E aí, qual o destino do efluente, né? Vai ser para disposição no solo? Vai ser para disposição no mar? Ou vai ser para disposição no rio? Onde que vai ser encaminhado? Para onde vai ser encaminhado esse efluente tratado? E, posteriormente, qual o custo também do tratamento? É necessário também se fazer uma análise econômica, né, financeira, associada a quais são as melhores formas de tratamento do esgoto, visando também o menor custo, sem perder de vista, né, a qualidade do esgoto que precisa ser tratado. E aí tem referências nos livros, na literatura, que fazem já estimativas de custos, comparando diversos tipos de tratamento com relação às áreas disponíveis, ou com a necessidade de energia, ou necessidade, né, de mão de obra, comparando mesmo vários aspectos, para que se consiga fazer essa determinação de qual é o melhor tipo e nível de tratamento que pode ser aplicado para aquele determinado esgoto. Eu trouxe aqui o exemplo da ET do Baldo, eu já comentei com vocês, né, na aula passada, que trata o esgoto de uma parte aqui da zona sul, leste e oeste de Natal. Eles têm lá um sistema híbrido, tanto uma parte anaeróbia quanto uma parte aeróbia desse tratamento do esgoto. Infelizmente, não vamos conseguir fazer visita esse ano lá na ET do Baldo. Alguém de vocês aqui já deve ter visitado, ou não, mas se não, espero que no futuro vocês consigam também visitar a ET do Baldo para conhecer um pouco melhor, mais de perto, como é que funciona esse tratamento do esgoto de lá. Então, lá na ET do Baldo, a gente tem uma unidade aqui preliminar, para remoção desses solos grosseiros e de areia, com processo de gradeamento e caixa de areia. Em seguida, o esgoto é encaminhado para a unidade do ASB, que é a unidade de tratamento de nível secundário, né, unidade de tratamento de processos biológicos. Em seguida, são encaminhados para câmaras anóxicas. Tem um processo de biodisco de aeração, que é o processo aeróbio, né, com bactérias que sobrevivem na presença de oxigênio. Em seguida, esse esgoto já previamente tratado é encaminhado para os decantadores secundários, que ficam aqui após essa unidade do biodisco.
Depois de tratado aqui esse efluente mais clarificado, né, mais limpo, é encaminhado para a unidade seguinte de desinfecção, aqui por radiação ultravioleta, e posteriormente vai ser lançado no canal do Baldo, vai chegar até o rio Potengi. Esse processo aqui de tratamento do esgoto, principalmente aqui do decantador, gerado um certo lodo, e esse lodo é tratado, né, secado e tratado nessa unidade aqui de digestão, tratamento do lodo, e o gás que é gerado nessa decomposição anaeróbia dos esgotos, aqui do ASB, na câmara anóxica, vai até esses queimadores, né, ser queimado. Lá não é feito aproveitamento de energia do biogás que é gerado desse tratamento do esgoto, mas é uma possibilidade de deixar até ainda mais tecnológica fazer aproveitamento desse biogás que é gerado na geração de energia. Então, o produto final da ETS, depois de passar pelo tratamento de desinfecção, é esse líquido aqui, né, bem mais clarificado, chega lá um esgoto bem escuro, bem cheio de matéria orgânica e sai essa água, né, uma água residuária mais clarificada, mais limpa, pronta para ser lançada no seu destino final. A parte do nível preliminar, a remoção de areia, então é também removida toda essa areia que chega, né, misturada no esgoto. E aqui é o lodo que é gerado. Parece uma areia também, né? Mas é um lodo bem mais escuro que é gerado no processo de decantação secundária do tratamento do esgoto.